A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. No caminho de Jerusalém. Da maneira descrita, seguiam seu caminho para Jerusalém. Embora tivessem a divina providência para socorrê-los em suas necessidades, passaram também por muitos problemas e sofrimentos, estando já bastante debilitados. Com essa viagem, o Senhor desejava colocar à prova seu fiel servo José e também Maria, para que aumentassem seus méritos por toda a resignação que deveriam mostrar no exercício da virtude e da paciência. Durante o percurso, muito frequentemente nem mesmo tiveram o que comer, passando fome e sede. Em outras ocasiões, a chuva os castigava, sem que tivessem lugar para se abrigarem ou para poderem secar seus corpos molhados. Outras tantas vezes pernoitavam a relento, em pleno campo aberto. Em outras ainda, chegando a alguma cidade, não encontravam alojamento e, castigados pela fome e pela sede, não encontravam nem mesmo água e pão com os quais pudessem saciá-las. Nessas ocasiões, exaustos e debilitados, precisavam sair novamente na cidade à procura de algum tipo de hospedagem. Essas dificuldades atuavam como espadas no coração de José, pois tais fatos o atormentavam e lhe provocavam imensa dor. Apesar de tudo, paciente como era, jamais se queixou sobre o que Deus lhe destinaria. Nunca reclamou das pessoas que lhe negavam até mesmo o pão e jamais os tratou com menos cortesia por isso. O máximo que fazia era voltar para Jesus e dizer: meu querido filho, meu coração sofre por ver objeto de tal tratamento por parte das pessoas. Deves perdoá-las, pois se soubesse quem és, com certeza não te negaria um lugar para repouso, e também algo para te alimentares. Por isso, são dignas somente da tua compaixão. Encontrando-se eles em meio àqueles campos abertos e desolados, sem qualquer possibilidade de abrigo noturno, o santo se afligia e se condoía por Jesus e Maria, e dizia para si mesmo: ah, meu Deus, desde minha tenra infância eu tenho a promessa de vosso socorro em minhas empreitadas. Podeis agora ver em que difícil situação eu me encontro. Não me preocupo por mim, mas sim pelo vosso unigênito e por sua divina mãe. E por eles que suplico, pois, se de natureza tão nobre e delicada que são, com certeza sofrem muito. Assim, eu vos suplico que nada de ruim lhes aconteça, mas sim a mim, somente. O Senhor, conforme habitualmente ouvia essas súplicas de seu servo, e lhe falava diretamente ao coração, fato que muito o agradava. Caminhando por aquelas regiões desérticas, ocorria que animais selvagens e ferozes vinham prestar-se na frente de Jesus. E mais surpreendente ainda, não se afastavam enquanto ele não lhes desse permissão. Que lindo! Partindo, inclinavam-se reverentemente também na frente de José e de Maria. Estou me segurando aqui para não chorar, porque isso é emocionante. O santo observava atônito e, voltando-se para Jesus, dizia: como acontece com esses animais selvagens que venham reverenciar-te a ti e conhecer-te como o Criador. E assim sendo, como também podem as pessoas racionais não te reconhecerem como tal e não dispensarem a devida consideração, negando-te até mesmo alojamento, pão e água? Que estranhas são todas essas coisas. Agora ainda pequeno que és, as feras te reconhecem, mas os homens não. O que acontecerá então quando cresceres? Jesus, elevando seus braços para o alto e também o seu olhar, respondia: serei tratado como está escrito que seja, para mim e todas as criaturas sejam respeitadas. José não entendia o verdadeiro sentido daquelas palavras, pois, se entendesse, teria morrido naquele instante. Todavia, de certa forma, tinha um presságio sobre o que iria acontecer no futuro, e esse sentimento o preocupava muito. O simples pensamento sobre os sofrimentos todos que Jesus deveria enfrentar significava para ele
uma preocupação contínua e permanente. Era mesmo como uma espada que lhe trespassasse o coração. E quando esse pensamento a atormentava, sobremaneira mal podia suster-se de pé e tinha que sentar-se para descansar. Maria e Jesus se aproximavam dele e o menino colocava suas pequenas mãos sobre os ombros do pai e o abraçava amorosamente. O santo então se animava e afastava de si os maus pensamentos que tivera, tornando-se tão longe tudo aquilo, ele tornava-se alegre quanto anteriormente estivera triste. Em outras ocasiões, cansados, sentavam-se à beira do caminho, e Jesus então lhes falava sobre as perfeições divinas, e eles ficavam assim extasiados com a grande alegria que os tomava. Ao Jesus abraçar José, estando este possuído por aqueles maus pensamentos, ou quando o coração do santo se inflamava intensamente, ele dizia para Maria: "Podes ver, minha querida mãe, como José está tomado de amores." E ambos se mostravam muito alegres com isso, vendo o santo naquele seu estado de concentração tão profundo, desfrutando as delícias do abraço do menino Jesus. Passado algum tempo, eles o chamavam e diziam que o pai ordenara que seguissem viagem. E ele se colocava à disposição dessas ordens e, completamente revigorado, punha-se a caminho de mãos dadas com Jesus, mãos que lhe pareciam forte sustentáculo e apoio como de fato eram. Tendo já viajado longo espaço de tempo, os santificados peregrinos finalmente se aproximaram da sua terra natal, tendo Jesus deixado suas bênçãos pelos locais por onde haviam passado. Como era de se esperar, José não escondia seu contentamento pelo término daquela viagem tão difícil e atribulada, uma vez que assim terminariam os sacrifícios todos de Jesus e de Maria, e participou a ambos aquela sua grande alegria com a proximidade da terra natal. Entretanto, essa alegria teve curta duração, pois na hospedaria em que pernoitaram, ficaram cientes de que após a morte de Herodes reinava no trono do seu filho Arquelaus, tido como sendo um homem terrível também. José se aborreceu muito com a notícia e muito se atemorizou, temendo que Arquelaus pudesse também perseguir Jesus de forma semelhante ao seu pai Herodes. Todavia, não desejava demonstrar esse medo a Maria para que ela não se preocupasse também, e muito menos ainda a Jesus. Dessa forma, apenas permanecia soturno e aflito. Maria, como sempre, era conhecedora de todos os problemas e não tardou em confortá-lo, e pediu a Jesus que fizesse o mesmo. E ambos lhe garantiram que nada aconteceria a Jesus, pois ninguém estava contra ele. José nada deveria temer, pois tudo se desenrolaria segundo a vontade de Deus. E tendo o Senhor os chamado de volta a Nazaré, nada deveriam temer. Essas palavras de Maria e Jesus acabaram por acalmar o santo, que afastou de seu coração todos aqueles temores, e eles seguiram sua viagem para Jerusalém. Conversavam sobre o que lá deveriam realizar, se deveriam ir imediatamente ao templo ou se antes iriam à gruta em Belém. Ato esse que José e Maria muito teriam apreciado, pois desejava reverenciar aquele local onde havia nascido seu querido Jesus, pelo qual tinha especial devoção. E conversavam também muitos assuntos relacionados. José, como chefe da família, tinha o poder das decisões, mas solicitava as opiniões de Maria e de Jesus, para que fossem atendidas as ordens divinas das quais tinham conhecimento. Tiveram então por bem que deveriam visitar o templo em primeiro lugar, para que lá pudessem adorar o Pai Divino e agradecer a ele todos os benefícios que ele havia concedido durante aquela severa viagem, e também pelo fato de que, os havendo chamado de volta, tivesse permitido que eles chegassem sãos e salvos a Jerusalém. Decidiram também que em seguida iriam a Belém, homenagear o local do nascimento de Jesus. Após tomarem mais resoluções, seguiram viagem muito alegres com tudo. O santo então dizia: será que no templo e na cidade as pessoas nos reconhecerão? Como elas irão tratar-te, Jesus? Mostrarão boa vontade? A mim basta que te tratem bem, e também a tua mãe. Comigo não importa como façam, pois não ponho importância nisso. Tenho a ti e isso me basta.
Jesus, ouvindo tais palavras, apenas sorria e lhe afirmava que nada temesse, pois tudo aconteceria exatamente segundo as ordens do Pai Celeste. Por outro lado, mostrava seu agrado por aquelas preocupações de José, em termos de que fosse bem recebido, e dizia mais: Querido Pai, podes crer que serás abundantemente gratificado por tudo o que fazes por mim e por todo o bem que me desejas, pois o meu Pai também retribui as boas intenções e pensamentos, e não somente os atos, e assim serás largamente recompensado. José chorava ouvindo essas palavras e respondia: Ó meu querido filho, o que mais elevada remuneração eu posso pretender que ter a ti comigo? Mesmo sem saber outras retribuições pelas minhas poucas e pequenas ações, já de haver-me ele constituído como teu pai adotivo é uma compensação incomparável. O que mais eu posso desejar de poder conviver contigo e ser-me permitido viver em tua companhia?